e falei que a primeira rodada da Série D desse ano é contra o Joinville, o JEC, né, Esporte Clube de Santa Catarina, de 1976 o clube, e a gente vai avaliar um pouco como é que foi neste ano de 2025 a história do Joinville, né? A história do Joinville no Campeonato Catarinense. O Joinville sofreu muito, quase fechou as portas recentemente, né? Teve muita dificuldade nos últimos anos e agora consegue retomar essa participação nacional depois de um bom desempenho, razoável desempenho dentro da Copa Santa Catarina, conseguiu ser competitivo, não sofrer tantas derrotas, teve muito empate e tudo mais, mas conseguiu ser um pouco mais competitivo. E nós temos aí o desempenho do Joinville no Campeonato Catarinense de 2025 e a gente vai trazer este desempenho para você que nos acompanha aqui no nosso Série D+, a partir de agora, justamente para a gente poder trazer também para vocês um pouco dessa movimentação do JEC neste ano de 2025, retornando à Série D, o JEC competitivo na Série D 2021, se não me falha a memória que ele esteve, e foi relativamente bem também. Nós tivemos aqui na primeira rodada do Campeonato Catarinense desse ano, o Joinville e Figueirense empatando em 0-0. Depois nós tivemos contra o Barra também um empate em 0-0, 2-1 no Concórdia, 1-1 com o Brusque, 3-0 sofreu a derrota para o Criciúma, depois sofreu outra derrota por 3-0 para o Avaí, Joinville e Marcílio Dias, adversário nessa Série D, 1-1. Também tivemos o Joinville vencendo fora de casa o Caravaggio por 1-0, depois perdeu para o Hercílio Luz, lá no estádio do Hercílio, por 2-1. Recebeu o Santa Catarina e venceu por 4-3 e depois empatou em 1-1 com a Chapecoense. Chegando depois às quartas de final contra o Criciúma, o Joinville se agiganta e vence por 8-7 nos pênaltis, uma passagem histórica, né, no Campeonato Catarinense deste ano de 2025, e aí depois acaba caindo na semifinal contra a Chapecoense por 2-1 na Arena Condá, né? Então no dia 9 de março nós tivemos a Chapecoense passando para a final e o Joinville acabou ficando na semifinal. Mas para um clube que sofreu tanto nos últimos anos, com quedas sucessivas, ficando sem divisão por alguns anos, dificuldades muito grandes, essa quarta de final, essa semifinal, chegar a essa semifinal contra a Chapecoense foi muito importante, certamente para o moral do clube e também do torcedor do Joinville. Então nós temos agora a estreia do JEC contra o Guarani Guarani de Bagé, no próximo sábado, né, lá em Joinville, e também depois os jogos seguintes são no dia 27 de abril contra o São José, em Porto Alegre. Depois o Joinville recebe o Azures do Paraná e visita na quarta rodada o Marcílio Dias, certo? Muito bem, esta é a jornada do JEC por enquanto, até aqui no glorioso ano de 2025. Vamos ver de que maneira o Joinville vai chegar para esta Série D, tá certo? Vamos adiante, você que está chegando nesse momento, participando conosco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário. Vamos lá,